Os 5 melhores times da era dos pontos corridos. No vídeo de hoje vamos falar de algo muito subjetivo e de gosto bem pessoal. Por mais que um ou outro elenco aqui seja unanimidade, os outros podem gerar bastante discussão. Esse deveria estar ou aquele não, mas infelizmente não dá para colocar todos. Então, bora pra polêmica. Desde 2003, quando foi implantado o sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, nós tivemos 8 campeões diferentes, em 20 edições disputadas. O Corinthians é o maior vencedor com 4 títulos, seguido de São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras com 3 títulos cada. O Fluminense tem 2 títulos, e Santos e Atlético Mineiro têm 1 título cada. O São Paulo é o único time a vencer o Brasileirão por 3 vezes seguidas, e Cruzeiro e Flamengo conseguiram vencer por 2 vezes seguidas. Fato curioso é que apenas 4 times jogaram todas as 20 edições do Brasileirão disputado por pontos corridos. E são eles Flamengo, Santos, São Paulo e Fluminense. Os pontos corridos podem ser cruel às vezes, hein? E sem mais enrolação, esses são os 5 melhores e mais dominantes times da era de pontos corridos. Começando pelo Cruzeiro de 2013. Aquele time tinha como base Fábio no gol, Ceará na lateral direita, na zaga tinha Bruno Rodrigo e Dedé, que era considerado o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro, e Egídio na lateral esquerda. Os 2 volantes do time eram Newton e Lucas Silva, que uniam força e qualidade no passe. E o quarteto ofensivo era composto por Everton Ribeiro, que foi o craque do campeonato naquele ano, Ricardo Goulart e Borges, que foi o artilheiro do time na competição. E a quarta vaga nesse quarteto variava muito entre William, Dagoberto e Júlio Batista. O técnico do time era Marcelo Oliveira. E logo de cara já temos a primeira polêmica, já que em questão de números, o Cruzeiro de 2014 foi melhor do que o de 2013, tendo inclusive um dos melhores aproveitamentos da história da competição. Era um time mais redondinho, mais entrosado, mais encorpado, mas eu escolhi o de 2013 por 2 fatores determinantes. Um era a plasticidade daquele time, que tinha um futebol envolvente, alegre, sempre ofensivo e, consequentemente, com muitos gols. E prova disso é que naquele ano, o Cruzeiro bateu o recorde de gols de uma edição de pontos corridos com 20 times, marcando 77 vezes no campeonato, recorde que foi quebrado posteriormente, é verdade, mas isso mostra o quão era prazeroso assistir aquele time jogar. E outro fato é que aquele Cruzeiro venceu, pasmem, todos os rivais naquele Brasileirão. Todas as outras 19 equipes foram derrotadas ao menos uma vez pelo Cruzeiro, algo que nenhuma outra equipe conseguiu fazer até hoje. E mais um fato sobre esse Cruzeiro de 2013 é que ao lado do São Paulo de 2007 e o Flamengo de 2019, ele detém o recorde de clube que conquistou o Brasileirão com maior antecedência, levando a taça 4 rodadas antes do fim do campeonato. Acho que se você contestava esse time na lista, já não contesta mais. E ele poderia estar mais à frente no nosso ranking se tivesse levado mais a sério a reta final do Campeonato Brasileiro. E aí também já não dá pra julgar, né? Mas é fato que o Cruzeiro de 2013 não venceu nenhum dos seus últimos 5 jogos na competição, o que traria um aproveitamento maior, quebra de recordes e, consequentemente, um lugar de mais prestígio no nosso ranking. E mesmo não vencendo nenhuma das últimas 5 rodadas, o Cruzeiro terminou o campeonato 11 pontos à frente do segundo colocado Grêmio e, por isso, o Cruzeiro de 2013 abre nossa lista na 5ª posição. Em quarto lugar, o Corinthians de 2015, comandado pelo técnico Tite. Trabalho esse que abriu as portas da seleção brasileira para o comandante corintiano. Aquele Corinthians tinha como base o goleiro Cássio, a linha defensiva era composta por Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos, que foi negociado no meio do ano dando lugar a Guilherme Arana. O meio-campo, que era o ponto-chave desse time, era composto por Ralf à frente da zaga, Jadson e Elias mais à frente, e o que o Elias fez de gol nesse campeonato não é brincadeira. E Renato Augusto como cérebro da equipe. Renato que foi eleito o craque da competição no ano. E no ataque, o time tinha a revelação Malcom e o artilheiro do time Wagner Love. Como disse anteriormente, o Corinthians é o clube com mais títulos na era dos pontos corridos. E tinha que ter um desses elencos representados na nossa lista. E nada mais justo que trazer esse Corinthians de 2015, que foi uma máquina de jogar bola. Tite uniu naquele time a defesa sólida, base de todos os seus trabalhos ao longo de sua carreira,
brasileira, mas dessa vez com um time bastante ofensivo. E a chave disso tudo era esse tridente Jadson, Elias e Renato. E prova desse time ofensivo, mas de defesa sólida, é que o Corinthians teve o melhor ataque, balançando as redes por 71 vezes na competição, e melhor defesa do campeonato, sendo vazado apenas 31 vezes. O Corinthians de 2015 saiu derrotado de campo apenas 5 vezes no Campeonato Brasileiro, empatou 9 partidas e venceu outras 24, tendo um aproveitamento de 71%, quarto maior na história dos campeonatos brasileiros de pontos corridos. Outro destaque positivo daquele Corinthians é que o elenco era muito bom. O time contava com Arana, que eu já disse antes, Danilo, Rodriguinho, Edu Dracena, Luca, e esse foi outro motivo do time se manter consistente por toda a competição. Exemplo claro disso é que um dos gols mais bonitos que eu já vi na história do Brasileirão foi marcado pelo time reserva do Corinthians, naquele histórico 6-1 contra o São Paulo. Quem não lembra? E tudo isso fez o Corinthians de 2015 ser campeão brasileiro com 81 pontos, 12 à frente do segundo colocado Atlético Mineiro, e figurar na quarta posição do nosso ranking. Em terceiro lugar, um time mais fresco na nossa memória, e assim como todos de nossa lista, foi dominante. O Atlético Mineiro de 2021 está guardado no coração dos torcedores atleticanos, e com certeza daqui 50 anos vão saber de cor a escalação desse timaço. E 50 anos era o tempo de jejum do Atlético sem ganhar um campeonato brasileiro, batendo da trave por diversas vezes inclusive. Mas 2021 foi o ano do Galo. A diretoria abriu os cofres e montou um elenco fortíssimo, que contava com Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana na defesa. Guilherme Arana, que talvez fez a melhor temporada na sua vida naquele ano. Uma dupla de volantes muito forte composta por Alan e Jair, os argentinos Zaratio e Nátio Fernandes, que o Galo tirou do River Plate para ser o cérebro desse elenco, e no ataque os iluminados Keno e Hulk, que foi artilheiro da equipe e craque do Brasileirão de 2021. E não para por aí. Cuca, que era o técnico daquele timaço, ainda tinha à sua disposição Eduardo Vargas, que era uma espécie de 12º jogador, e ainda tinha Diego Costa no banco. E o Brasileirão, que estava engasgado, veio em grande estilo. O Galo forte e vingador, comandado pelo incrível Hulk, amassou os adversários, fazendo o segundo melhor aproveitamento da história dos pontos corridos. Pode-se questionar que esse Atlético não era o mais bonito de se ver, mas com certeza ele era o mais objetivo. Aquele Atlético conseguiu o feito que até então só havia acontecido 2 vezes na história. Conquistou a tríplice coroa nacional, levando para casa estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, sendo a campanha da Copa do Brasil a melhor da história da competição. E pensar que Hulk, que foi artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, chegou a fazer reclamações públicas por estar insatisfeito com o pouco tempo de jogo dado pelo técnico Cuca. Reclamação, inclusive, que causou bastante desconforto entre os dois no início do ano. Mas nada melhor que vitórias e ótimas atuações do herói atleticano para espantar as polêmicas, né? E esse Atlético quase fez algo nunca visto na história do futebol brasileiro. Um time ganhar estadual, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O Galão da Massa queria muito essa liberta. Passou por Boca e River nas oitavas e quartas daquele ano e enfrentou o Palmeiras na semifinal da competição. E foi eliminado numa disputa ferrenha, marcada pelo pênalti perdido por Hulk no primeiro jogo e pela falha do zagueiro Nathan no segundo jogo, que culminaria na eliminação do Atlético e o adeus ao sonho do bi da Libertadores e da temporada perfeita. Mas os 84 pontos no Brasileirão, 13 à frente do segundo lugar Flamengo e quase 74% de aproveitamento no campeonato mais disputado do mundo e que é o segundo maior aproveitamento da história, coloca o Atlético Mineiro na terceira posição de melhores e mais dominantes equipes do Campeonato Brasileiro. E se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe seu like e se inscreve no canal agora, porque corre risco do seu time do coração não estar nessa lista, hein? Porque em segundo lugar, e pela segunda vez nessa lista, tem uma equipe do Cruzeiro. E essa não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Estamos falando, é claro, do Cruzeiro de 2003. Time que quebrou vários recordes na época. Desde o Santos de Pelé, nenhuma equipe brasileira havia ganho 3 títulos de competições longas em uma mesma temporada. E o Cruzeiro foi lá e fez, levando para casa Campeonato Mineiro, Copa do Brasil em uma final fantástica contra o Flamengo, em que Alex, com um golaço de letra, calou um Maracanã lotado, e por fim, a cereja do bolo, o Campeonato
Campeonato Brasileiro, que era o primeiro da história a ser disputado no formato de pontos corridos. E logo na primeira edição, o Cruzeiro colocou números quase impossíveis de ser quebrados. Os 100 pontos conquistados pela equipe, por exemplo, tem tudo para ser o maior recorde da história dos pontos corridos para sempre, já que os times hoje têm 8 rodadas a menos para tentar alcançar tal feito. E o aproveitamento de quase 73%, que é uma forma mais justa de comparar as campanhas, só foi batida por 2 vezes. A primeira delas em 2019 e a segunda pelo seu maior rival Atlético Mineiro em 2021. O time treinado por Vanderlei Luxemburgo, que na época era o melhor treinador brasileiro, não tinha um time base como os outros desse top 5. Apenas o goleiro Gomes, o volante Maldonado e o camisa 10 Alex, que naquele ano foi simplesmente avassalador, tendo talvez a temporada da sua vida, fazendo especialistas de futebol cogitarem se ele não havia sido o melhor jogador do mundo em 2003, tinham vagas cativas no elenco titular. De resto, o time tinha bastante alternância, tendo nomes como Maurinho e Maicon disputando vaga na lateral, Cris e Luizão na zaga, Augusto Recife e Felipe Melo na volância, Wendel e Zinho no meio campo, e no ataque Vanderlei Luxemburgo tinha como opções Aristizábal, Márcio Nobre, Mota e David. Luxa montava seus times de acordo com os adversários que ele enfrentaria, e isso era fantástico. Para você que gosta de ver um futebol bonito, ofensivo, inteligente, estrategista e por vezes mágico, esse Cruzeiro de 2003 supria todas suas expectativas. O time foi imbatível, conquistando todos os títulos com muita soberania, graças a um Alex que vivia uma temporada dos sonhos. E esse Cruzeiro só não está em primeiro porque, em 2019, o Flamengo foi um grande europeu jogando no futebol brasileiro. Tamanha era a diferença do rubro-negro carioca para os demais times. O time comandado pelo técnico português Jorge Jesus tinha como base o goleiro Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz compondo o sistema defensivo, o Ilharão, que era o ponto de equilíbrio daquele time, Gerson um pouco mais à frente com toda a sua classe e inteligência, dando equilíbrio a esse meio campo, e o quarteto ofensivo, que era composto por Everton Ribeiro, Georgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, que foi eleito o melhor jogador do campeonato, e Gabriel Barbosa, o artilheiro daquela equipe que simplesmente destruiu todos os recordes que o Campeonato Brasileiro tinha. E de quebra levou para casa Campeonato Carioca e a Taça Libertadores da América com uma virada incrível contra o River Plate, que vinha dominando o cenário sul-americano por anos. O Flamengo, comandado por Jorge Jesus, foi avassalador. O time é dono do recorde de aproveitamento do campeonato, com incríveis 79% de aproveitamento, e para chegar nesse número, os comandados de Jesus conquistaram 90 dos 114 pontos possíveis, vencendo 28 partidas, empatando 6 e perdendo apenas 4 jogos no campeonato. O time ainda marcou 86 gols, recorde do Brasileirão na era de 20 times, colocando artilheiro e vice-artilheiro do campeonato. Gabigol marcou 25 vezes, enquanto Bruno Henrique balançou as redes 21 vezes. Além de se sagrar campeão com 4 rodadas de antecedência, recorde ao lado do Cruzeiro de 2013, que também está nessa lista, e o São Paulo de 2007. O Flamengo terminou o Brasileirão com 16 pontos à frente do Santos, segundo colocado daquele ano. Foi com certeza a melhor temporada da vida da maioria dos jogadores daquele elenco. E lembra do Cruzeiro de 2013 que venceu todos os 19 adversários? Então, o Flamengo só não conseguiu essa façanha graças ao São Paulo, que arrancou 2 empates da equipe carioca. Para você ver como é difícil conquistar tal marca. Mas nada que tire o brilho dessa equipe que foi praticamente imbatível no continente. E se o Atlético de 2021 não conseguiu levar a Libertadores para casa, o Flamengo de 2019 não conseguiu levar para casa a Copa do Brasil. E mais posteriormente o Mundial, que não veio por pouco, né, Lincoln? Os recordes que o Flamengo impôs no nosso campeonato é impensável de se ver de novo. E acredito que permanecerá aí por bons anos. E por isso não tinha como ser outro time nessa primeira posição. Muito obrigado por acompanhar até aqui e me fala se concorda ou não com esse ranking. Lembrando que o ponto principal para escolher as posições são suas campanhas no Brasileirão. Se gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreve no canal para chegarmos a 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo e fui!